Então, o que, que eu quero fazer com vocês agora? Esse exercício aqui. Vou iniciar com ele e, enfim, não vou me limitar a ele. Vou começar a fazer mais coisas a partir dele, mas ele vai ser o ponto inicial. É o exercício 1.3 da lista de exercícios de estruturas. Tá? Os 3 primeiros exercícios da lista de exercícios de estruturas são bem similares. Eu peço para vocês criarem o código, o trecho de código, em C que define a estrutura. Aí o 1.1 é uma estrutura, o 1.2 é outra estrutura, o 1.3 é outra estrutura. Mas o conhecimento que vocês precisam para fazer as 3 coisas é a mesma. Só vai mudar o que você vai fazer. Vai mudar o nome, vai mudar os componentes. É só isso. Mas se você entender completamente como é que faz o 1.1, você vai saber como faz o 1.2 e o 1.3. Se você entender como é que faz um dos 3, você sabe os outros. Eu coloco mais do que um, porque às vezes você fez um e ficou meio inseguro. Ah, não sei, eu acertei, assim, foi por sorte ou eu sabia mesmo. Aí tem mais um, tem mais outro. Né? Então dá para ter mais coisa para praticar. Então, beleza. O que, que eu pedi? Para vocês criarem essa estrutura, e eu já botei o nome para ela, tá? Um tstruct, um T, desculpa, T vetor R3, e que ele armazene na estrutura 3 elementos. Eu chamei um é o X, outro é o Y e outro é o Z, e os 3 são real, tá? Então, a gente vai ter que criar essa estrutura. Então, primeiro, como que a gente faz para criar uma estrutura? Inicialmente, a gente vai criar, a gente usa a palavrinha struct. Porque, ó, perceberam que ela já ficou em azul aqui no Replit? Se ele ficou em azul, quer dizer que o programa já reconheceu como parte da linguagem C. Ele está em vermelhinho embaixo porque não está completo, está faltando alguma coisa, mas ele já reconheceu struct. Aí, logo em seguida da palavra struct, eu coloco o nome. Então, eu vou botar um nome. Esse é o nome do struct em si. Então, eu vou colocar aqui, ó, tvetor. Vou botar assim. Aí eu vou ter que abre chave, fecha chave, e aqui dentro, aí no final eu tenho que botar um ponto e vírgula, tá? E aqui dentro eu vou colocar o que vai ser parte dessa struct, quais são os componentes. Na definição ali eu coloquei que eu precisaria de 3 componentes, né, para armazenar x, y e z, e os 3 real. Então, qual é o tipo de dados em C que é um número real? Existem mais do que um, né? Mas o mais simples e o que normalmente a gente utiliza é o float. Então, eu vou criar um float que eu vou chamar de x, porque foi o que foi pedido lá. Outro float que eu vou chamar de y. E outro float que eu vou chamar de z, porque são os 3 que eu defini ali em cima, que foi pedido para eu definir. Então, tá criado aqui. Só vou fazer um negócio, porque eu não gosto que eu botei essas coisas antes do include. O include, eu gosto que seja a primeira coisa. Então, beleza. Quando eu fiz isso, eu já posso criar uma variável que seja desse struct. Então, eu posso fazer assim, ó, struct t vetor vetor. Pronto. Viu que ele não ficou vermelhinho embaixo? Isso significa que ele já reconheceu que essa linha é uma linha válida. Então ele já reconhece esse struct t vetor como uma estrutura. Só que, então, sim, o que eu pedi na questão 1.3 foram essas 4 linhas aqui. Foi o que eu pedi. Porque era para criar o trecho de código, então não é o código todo, é só um pedacinho dele, mas é o trecho que define a estrutura. Esse é o trecho que define a estrutura.
Tá? Então eu pedia essas 5 linhas de código. Tá? Por isso que eu falei que a gente ia um pouco adiante, porque a lista de exercício como toda, eu tenho o objetivo que vocês entendam como cria, como declara variável, como utiliza struct, né? Como manipula, como coloca valor na struct, como recebe valor da struct, tudo isso. Então, por isso que tem vários exercícios, cada um pedindo uma coisa diferente. Então tá, até aqui a gente está criando o struct. Alguém tem alguma dúvida até agora? Não? Tá. Ninguém falou nada, eu vou entender que não. Se alguém tiver dúvida, berra, tá? Mas berra com o microfone aberto. Então tá. Então eu tenho o struct aqui que ele recebe 3 valores. Só que perceberam quando eu fui declarar a minha variável vetor, eu tive que passar 2 palavrinhas, struct, tvetor. Se eu tirar essa palavra struct e falar só tvetor, ele vai reclamar, porque ele não vai reconhecer o tipo tvetor. Ele reconhece a estrutura tvetor, mas o tipo tvetor ele não reconhece. Então a gente pode, assim, normalmente a gente não cria a estrutura solta, assim, só como uma estrutura. A gente define um tipo a partir da estrutura. Então a gente utiliza o que eu passei nos slides na aula, o type def. Então eu faço um type def da estrutura que eu coloquei e eu ponho aqui o nome. E nesse nome eu vou botar o nomezinho que eu tinha pedido aqui, ó, esse tvetor R3, que eu achei que ele ficou bonitinho. Então eu coloco aqui antes do ponto e vírgula. Pronto. Aí esse nome aqui é o nome da estrutura. Esse nome aqui é o nome do tipo que eu estou definindo a partir da estrutura. Então, normalmente, esse nome aqui é como se fosse um nome temporário. Então, eu poderia colocar um nome, tipo assim, vetor, underscore vetor, para fica um nome feio, mas ele é temporário. Então, não vai ter problema. Tá? Aí aqui, com isso, eu criei esse tipo de dados aqui. Esse tipo agora, esse tvetor R3, é um tipo que nem o int, que nem o float, que nem o char. Então eu posso declarar uma variável passando o tipo e o nome da variável. Ele só não vai ficar em azulzinho. Ele não vai ficar em azulzinho porque não é o tipo que o programa já reconhece que é um tipo nativo da linguagem C. Mas ele sabe que é um tipo. Então ele não vai dar erro. Nesse caso ele não está fazendo nada porque eu só declarei a variável. Né? Mas vamos ver aqui, ó, se eu mandar executar. Olha lá, ele executou o que tinha para ser executado aqui, que é o Hello World. Beleza? Então eu criei um tipo de dados, que é o chamado tvetor R3, e declarei uma variável que é chamado vetor. Mas vamos tentar crescer com esse programa até a gente conseguir fazer alguma coisa com ele? Alguma coisa assim, mais que a gente consegue ver o resultado? Numa das listas, na lista de vetor, se eu não me engano, eu pedi para vocês fazerem algumas contas com vetor, tipo calcular o módulo do vetor, a soma de 2 vetores, né? Nos alguns trabalhos, pedir o produto vetorial, produto escalar. Então vamos fazer pelo menos a soma de 2 vetores, tá? Para isso eu vou precisar de 2 vetores. Aí o que eu faço? Aqui que surgiu o erro, que foi uma dúvida dos alunos que eu percebi durante a semana. Quando eles achavam a necessidade de criar 2 estruturas, eles acabavam, porque lá no trabalho eu peço para vocês criarem que são duas estruturas de hora, né? De hora, minuto, segundo, né? Eles criavam 2 estruturas diferentes. E não é isso que precisa. Por exemplo, se eu precisar de 2 vetores que têm exatamente essa mesma estrutura, eu não preciso criar um outro struct assim. Eu não preciso fazer isso.
criar um outro struct e mudar o nome aqui para ele não ter problema. Eu não preciso fazer isso, porque as duas estruturas são idênticas, ela tem o mesmo conteúdo. Essa estrutura é como se fosse o tipo. Se eu não preciso ter dois inteiros se internamente eles não forem diferentes. Eu posso ter duas variáveis diferentes do tipo inteiro, mas eu não preciso ter dois tipos inteiros, tá? Então, se eu preciso de dois vetores, mas a estrutura interna do vetor vai ser a mesma, só o que vai mudar vai ser o valor do vetor, eu não preciso criar dois structs. Eu crio um struct e crio duas variáveis que utilizam o mesmo struct. Então, ter vetor R3, vetor 1 e vetor 2. Então, eu tenho duas variáveis que são do mesmo tipo, do T vetor R3. E o tipo T vetor R3 é composto por três floats, x, y e z. Aí agora eu posso, aí sim, começar a fazer a parte do meu programa. O que eu preciso? Vamos supor que a gente vai somar esses dois vetores. Eu preciso, primeiro, receber qual é o valor do primeiro vetor, depois receber qual é o valor do segundo vetor, certo? Então o que eu faço? Eu peço para o usuário digitar as três coordenadas do primeiro vetor. Ponto e vírgula. Aí agora eu vou fazer o scanf. Então, não. Primeiro aqui, %f, %f, %f. Aí eu tenho que colocar onde que eu vou armazenar. Então, esse daqui é o primeiro vetor, certo? Que são as três coordenadas do primeiro vetor. Deixa eu abrir aqui, que aí dá mais espaço. Isso. As três coordenadas do primeiro vetor. Então, eu tenho o vetor 1, que faz sentido que seja o meu primeiro vetor. Então, eu vou colocar no vetor 1. Mas o meu vetor 1, ele não é uma coisa. Eles são três coisas. Ele tem o x, o y e o z. Então, se o primeiro valor que eu quero digitar eu vou botar no x, então vai ser no vetor 1, ponto x. Aí depois vai ser o vetor 1, ponto. Aí o segundo que ele digitar eu vou armazenar no y. E o terceiro que ele digitar eu vou armazenar no z. Só está faltando um detalhe. Porque quando eu coloco o scanf, eu preciso passar por referência. Eu preciso colocar aquele e comercial. Agora eu já posso falar o nome certo, né? Porque antes eu ficava falando, o scanf, você sempre põe o e comercial antes da variável. Agora eu já posso falar para vocês, porque eu publiquei o vídeo ontem que explicava isso daí. E eu tenho certeza que todo mundo já viu o vídeo e já está entendendo o conceito. Então, aqui eu tenho que passar a referência para a minha variável, para que a scanf consiga mudar o valor da variável e eu consiga enxergar aqui fora da scanf. Esse é o motivo. Então, com isso, eu já estou lendo os valores da primeira, os três primeiros valores que o usuário digitar e armazenando na variável vetor 1. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa, só que armazenando no vetor 2. Então vamos ver. Aí, então, digite as três coordenadas do segundo. Ops. Nossa senhora, o negócio não selecionou. Vai, seleciona. Isso. Segundo
vetor. Beleza. Aí ele vai armazenar no vetor 2, posição x, vetor 2, posição y, vetor 2, posição z. Beleza. Então, eu li x, y e z do primeiro vetor e do segundo vetor. E agora eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar fazer a soma. Se eu vou fazer a soma, eu vou armazenar essa soma num outro vetor. Eu poderia armazenar nesse mesmo vetor, mas fica mais organizado se eu armazenar num outro vetor. Então eu crio uma outra variável que também é do tipo vetor. E eu vou colocar aqui o vetor 3. Então eu vou fazer, ó. Como que eu faço? Aí eu tenho que entender como que é a soma de vetores. Para eu somar dois vetores e o resultado, como que eu vou fazer? Eu vou somar x com x e isso vai ser o x do resultado. Vou somar y com y, isso vai ser o y do resultado. E vou somar z com z, isso vai ser o z do resultado. Então, eu vou colocar ó, vetor 3.x. O que vai ser o vetor 3.x? Ele vai ser o vetor 2, vetor 1, né? Vamos na ordem, ponto x, mais o vetor 2.x. Então, é o x do vetor 1 mais o x do vetor 2. E o vetor 3y, ele vai ser quem? Ele é o vetor 1y mais o vetor 2y. E o z, vetor 3z, ele é o vetor 1z mais isso, vetor 2z. Então eu somei os três. Então, agora eu já tenho o meu vetor 3 com os valores corretos. Então, vamos tentar imprimir aqui. Como que eu vou imprimir? Então, resultado igual. Vou botar assim, tentar ficar parecidinho com um vetor. Então, vai ser percent f, percent f, percent f, percent f. Aí eu fecho aqui. Vou pular a linha para ficar bonitinho. Aí aqui eu vou colocar quem? O vetor 3x, o vetor 3y e o vetor 3z. Pronto, eu acho que vai funcionar. Se eu não fiz nenhuma besteira aqui, vai funcionar. Vamos rodar para ver? Então, ó, digite as coordenadas do primeiro vetor. Então, ó, 1.3, 2.1 e 0.4. Aí, as coordenadas do segundo vetor. Então, 2.8, 0.2 e 2.5. O resultado foi 4.1, que é aqui dá 3, 4.1, 2.3, que é 2.3, e 2.9. Olha lá, bonitinho. Então, a gente utilizou a estrutura para fazer a nossa conta aqui. E para que, sim, de forma geral, para que eu vou querer usar uma estrutura? Eu não sou obrigado a usar uma estrutura. Eu não sou. Eu poderia ter utilizado, para representar o vetor 1, eu poderia ter utilizado 3 variáveis diferentes. A variável x do vetor 1, a y do vetor 1 e a z do vetor 1. E para representar o vetor 2, outras 3 variáveis. Para representar o vetor 3, outras 3 variáveis. Eu poderia ter usado 9 variáveis ao invés de criar 3 variáveis dessa estrutura. Só que eu fazer isso, eu utilizar a estrutura,
organiza melhor os meus dados. Eu sei que, obrigatoriamente, quando eu criar uma variável desse tipo, ela já vai ter tudo o que é necessário para eu representar ela. Porque quando eu criei esse tipo, eu pensei em tudo que era necessário para representar aquela variável. E fica mais fácil eu organizar o meu raciocínio. Né? Por isso que eu falei que nesse final da disciplina, muitas das coisas que nós iríamos ver tinham o objetivo de organizar melhor o nosso código. A gente não depende delas para conseguir fazer as coisas, mas a gente pode utilizá-las para organizar melhor o nosso código, e ao organizar melhor o nosso código, a gente consegue escrever o código de forma mais fácil, porque ele está mais organizado. Alguma dúvida nesse ponto aqui? Não? Não tem dúvida? Mas eu tenho uma dúvida. Vocês não têm dúvida, eu tenho. Na hora que eu somei aqui o vetor 3, eu criei 3 linhas aqui para somar o vetor 3 a partir do vetor 1 e vetor 2. E se eu não quiser fazer isso, eu vou comentar isso daqui, ó. Tomara que eu não passe vergonha agora, hein, gente? Eu posso fazer assim, ó. Vetor 3 recebe vetor 1 mais vetor 2. O problema é que esse programa ele já entrega a resposta. Eu fico tentando fazer suspense aqui, ele já marcou de vermelho. Por que eu não posso fazer assim? Porque, sim, um programa em C, especificamente, ele não consegue fazer várias coisas de uma vez. E quando eu estou falando para ele que o vetor 3 é o vetor 1 mais o vetor 2, o vetor 1 não é uma coisa. O vetor 1 são 3 coisas. É x, y, z. O vetor 2 são 3 coisas. X, y, z. E o vetor 3 são 3 coisas. X, y, z. Então eu estou mandando para ele fazer 3 contas de uma vez. E ele não faz 3 contas de uma vez. Eu tenho que mandar ele fazer um por um a conta. É isso que ele tem que fazer. Eu posso, novamente, usar os meus mecanismos de organização para fazer isso ficar parecido com o que eu estou fazendo aqui. Tá? Se eu quiser fazer algo mais parecido com isso, ao invés de escrever 3 linhas, eu tenho uma forma de fazer, mas não é essa. Então essa daqui eu vou comentar também. O que eu posso fazer? Eu posso utilizar função. Eu posso fazer algo desse tipo. Eu vou fazer o vetor 3. Vamos ver se eu vou conseguir. Será que vai funcionar? Vamos passar vergonha? Vetor 3 recebe soma vetor. Deixa eu colocar aqui que eu gosto de ficar bonitinho aqui sempre. Depois que você programa um certo tempo, você começa a desenvolver toque. As coisas têm que estar organizadinhas. Então, soma vetor, aí eu vou passar o vetor 1 e o vetor 2. Eu vou criar uma função para fazer isso para mim. Aí eu já estou revisando, né, porque eu tenho certeza que vocês já viram o vídeo que eu postei ontem, que fala justamente sobre função. Então eu vou criar a função soma vetor e ela vai retornar para mim o tipo tvetor. Bora, fi. Ele está alertando. Tvetor, isso. E ele vai receber 2 parâmetros, que são os 2 vetores que ele vai ter que somar. Então, eu vou fazer assim, ó. Ele é um tvetor v1 e outro tvetor v2. São os 2 vetores que ele vai somar.
E o que ele vai fazer lá dentro? Ele vai fazer essa conta aqui, ó, que era a conta que a gente fez antes. Só como eu mudei o nome, eu vou ter que mudar aqui tudo. Ó. Ah, tá. E eu vou precisar declarar um outro tipo aqui, um outro vetor, v3. E aí agora é só eu apagar aqui, ó, para falar. O v3 vai ser v1 mais v2, x. v3y é v1y mais v2y. E v3z é igual a v2z, v1z mais v2z. Beleza. E eu preciso retornar o valor que é o meu resultado. Aí eu faço um return v3. Pá. Pô. Tá, funcionado. Então, eu criei aqui uma função que recebe dois vetores e retorna um vetor. Então aqui, quando eu falo soma vetor v1, v2, eu estou falando para ele fazer uma coisa que na verdade são três coisas. Mas o que ele vai fazer? Ele vai interromper a execução da main aqui e vai lá para o soma vetor. Aqui no soma vetor, eu estou falando, faz esse, depois esse, depois esse. No soma vetor, eu estou falando para ele fazer um por vez. Aí ele faz, sem problema. Beleza? Vamos ver se vai funcionar ou se eu vou passar vergonha? Então vamos lá. Executa, não deu erro de compilação. Então 1.3, 4.2 e 2.5, por exemplo. 2.5, eu digitei errado. 0.5. Isso. Aí agora, mais um. Então 0.2 menos 3.2 e 0, por exemplo. Ele fez. Ficou 25.5. Ah, deve ser porque estava ali na beirada do texto e ele embolou uma coisa na outra. Vamos executar de novo para ver. Se for então 1.3, 4.2, 2.5. Então, 4.4 menos 6.3 e 0. Ah, agora foi. Então, esse daqui deu 5.7, esse daqui deu menos 2.1 e esse deu 2.5. Então, esse código aqui não foi executado, porque ele é comentário, né? Foi executado esse daqui, que foi da nossa funçãozinha. Beleza? Então, quando eu estou utilizando estrutura, eu tenho que fazer a operação elemento por elemento da minha estrutura. Eu posso fazer essa operação elemento por elemento diretamente aqui na main, ou eu posso criar uma função para fazer cada uma das operações. Aí, novamente, é questão de organização. Eu sei que eu repeti isso várias vezes, mas sim, é importante para vocês, aos pouquinhos, vocês entenderem. Quanto mais organizado é o código, mais fácil fica da gente escrever o programa. E, sim, ao ponto de que, lá na década de 70, essas estruturas de organização não existiam nas linguagens de programação. Não existia função, não existia struct, existia variável e se vira. Naquela época, era muito difícil criar um programa muito grande, porque rapidamente a coisa ficava complexa ao ponto que, sem essas estruturas de organização, programador nenhum conseguia se encontrar dentro desse código. Ou, sim, pelo menos não programador nenhum, mas o cara tinha que ser muito bom para conseguir se achar num código grande. Hoje em dia, com essas estruturas de organização, um código pode ser muito grande e mesmo assim um programador ok, nada de excepcional, consegue entender o código, se achar no código
e criar alguma coisa no código. Principalmente se a gente utiliza uma outra característica que eu falei para vocês, que é utilizar nome significativo nas coisas. Por exemplo, quando eu vou dar nome à minha função, eu colocar um nome que facilita um programador ler o nome da função e entender o que ela vai fazer. Soma vetor, o que o soma vetor faz? Ela soma vetores. Então, fica mais fácil de eu entender. Se eu quisesse escrever, sei lá, abacaxi, é o nome da minha função. Era só eu aqui chamar a função abacaxi. O programa vai funcionar do mesmo jeito. Isso não vai deixar de funcionar. Vamos fazer as contas aqui. O programa continua funcionando. Só que quem vai ler o programa vai olhar para isso e falar abacaxi. O que isso faz? Nada nesse programa tem a ver com fruta, tem a ver com vegetais. Não tem nada. Por que abacaxi? Tá, o cara quis criar, sim, e ele pode. O programa, assim, a linguagem C, não tá nem aí pro que eu estou escrevendo ali. Para a linguagem C, essa palavra não tem significado nenhum. É só uma sequência de caracteres. Onde ele achar a exata sequência igual a essa, ele vai saber que é a mesma coisa. Mas o que é essa coisa, pouco importa. Ele não sabe. Quem sabe são as pessoas. Então, isso daqui, que palavra eu uso, ajuda as pessoas que estão manipulando o código. Então, ajuda os programadores. Seja você mesmo ou outro programador que for ver o seu código. Então, quando eu quiser criar aqui, sei lá, a estrutura, eu posso chamar de T-vetor ou posso chamar de laranja. Desde que, quando eu declarar as variáveis e todo mundo, eu chame de laranja também. Olha lá, funcionou direitinho. Mas faz sentido eu chamar de laranja? Não faz. Da mesma forma que eu chamei XYZ, podia ser, sei lá, semente, flor e raiz, sei lá. Aí eu ia ter que mudar tudo. Faria sentido? Não. Essas coisas estão escritas com esses nomes para facilitar o nosso entendimento. Então a gente tem que começar a entender o que nos ajuda a entender melhor o código. Outra coisa que também é bem importante, e eu percebi que alguns de vocês não estão se importando com isso, o quanto que eu gostaria que vocês se importassem. Novamente, não faz o programa deixar de funcionar. Mas vocês já perceberam que quando eu crio alguma coisa, tipo, eu abri chave aqui, a coisa da linha de baixo, eu dou um espacinho para dentro. Esse espacinho para dentro é chamado indentação. Eu posso escrever o meu programa assim, perfeitamente, ó. Sem problema nenhum. Vai funcionar do mesmo jeito. Vai funcionar do mesmo jeito. Só que, do jeito que estava, facilita eu enxergar o que está dentro do que, por conta desse recuo. Esse recuo facilita eu entender o que está dentro do que. Eu percebi vários trabalhos que foram entregues por vocês, essa indentação estava toda bagunçada. Tipo, um tava para dentro, o outro tava para fora, e isso dificulta você olhar para o código e entender a organização do código. Novamente, quanto mais organizado tiver o código, mais fácil fica da gente se achar dentro do código. Então, um código bagunçado é difícil da gente entender ele. Tanto para mim, quando ia corrigir o código de vocês, quanto para vocês, quando estão fazendo o código e dá um erro. Aí, onde que está esse erro? Se o código estiver bagunçado, fica mais difícil de vocês se acharem dentro do código também. Então, a minha dica, novamente para vocês, é que tentem organizar
o código, tanto esteticamente, né, de posicionamento, quanto de nomenclatura, de organizar os nomes de uma forma que isso facilita o entendimento de vocês. E com isso, e essas dicas que parecem bobas, parece assim, tá, isso não vai fazer diferença nenhuma. Não, assim, pro programa não faz diferença nenhuma, mas pra gente facilita bastante. Porque a gente começa a pensar melhor, organizar melhor o nosso pensamento. E quando a gente organiza melhor o nosso pensamento, o pensamento flui melhor também. Então, essas são algumas dicas que eu já estou aqui inserindo neste momento da aula.